Durante séculos, um único tecido intrigou o mundo. Uma relíquia de linho que, segundo a lenda, contém o rosto de um homem crucificado. Os cientistas chamaram isso de mito. Os crentes chamaram de prova. Mas então a inteligência artificial entrou no debate. O que ela descobriu não foi uma imagem, nem uma mancha, mas algo mais estranho. Geometria oculta códigos repetidos, um desenho que não deveria existir nas fibras do linho antigo. Tem um acidente, um milagre, ou algo que nunca deveríamos ter visto. Que segredo ainda esconde o sudário de Turim? O tecido que desafiou o tempo. O sudário de Turim não é apenas uma relíquia, é uma história que se recusa a terminar. São 4,2 metros de linho e pouco mais de 90 centímetros de largura. Tecido em sarja à espinha de peixe que capta a luz como ondulações em águas calmas. Em sua superfície, a imagem tênue de um homem da cabeça aos pés, frente e costas, como se um corpo ali tivesse repousado e partido sem deixar marcas no tecido, estando apenas um fantasma. As cicatrizes lembram uma narrativa esculpida na fibra, marcas nos pulsos alinhadas, onde os pregos penetrariam uma mancha semelhante a sangue nos pés, um oval na lateral que sugere uma estocada de lança, círculos tênues que parecem uma coroa de espinhos pressionada no couro cabeludo. O rosto não grita, ele paira. Olhos fechados, barba repartida, cabelos caindo em mechas que parecem flutuar acima da trama, como se o tecido e a imagem um dia tivessem conhecido a distância. A primeira exibição documentada aparece na França durante o século XI, em uma pequena cidade que se tornou um destino para peregrinos e um campo de provas para dúvidas. Multidões se reuniam, padres participavam das procissões, céticos acusavam a igreja de inventar um espetáculo. O tecido passou por mãos e casas, até que a família Savoy o levou para Tignes, onde em 1578 começou sua longa vigília, interrompida por incêndios, fumaça e resgates. Hoje ele repousa em uma vitrine com temperatura controlada dentro da Catedral de São João Batista, onde vidro e aço o protegem do tempo e o tempo o protege da certeza. Nenhum momento alterou seu status mais do que uma fotografia em 1898. O advogado Siondopia preparou suas placas e lâmpadas e trabalhou no calor tênue de um quarto escuro improvisado. Ao revelar o negativo, esperava uma confusão de tons. Em vez disso, um rosto o encarou com uma nitidez surpreendente. O negativo parecia um positivo. A imagem tênue no tecido se transformou em um retrato marcante no filme. As maçãs do rosto se destacaram, os lábios se definiram, os cabelos se separaram em mechas, as mãos, cruzadas sobre a pelvis, ganharam forma e proporção. Essa inversão não provava nada exceto que a imagem interagia com a luz de uma maneira que a tinta comum não interagiria. No entanto, mudou a conversa. A relíquia deixou de ser objeto de devoção para se tornar um problema. O laboratório juntou-se à capela. Ao longo do século XX, o tecido resistiu a métodos tão pacientes quanto invasivos. Químicos descascaram fibras e as testaram com reagentes. Microscópios examinaram a superfície. Peritos forenses notaram que as áreas com aspecto de sangue manchavam os fios e não o contrário. Historiadores têxteis mediram a torção dos fios e a compararam com teares conhecidos no Levante. Pesquisadores de pólen relataram grãos compatíveis com a flora do Mediterrâneo Oriental. Cada resultado parecia desviar o debate em vez de encerrá-lo. Não foi feito nenhum retrato de Jesus. Portanto, o sudário continua sendo o melhor objeto que temos. Nada conclusivo o suficiente para silenciar os críticos, nada trivial ou bastante para convencer os crentes. O sudário continuou fazendo o que sempre faz. Forneceu evidências suficientes para tornar o próximo experimento necessário. A própria imagem se recusou a se comportar como pigmento sem camada aglutinante, sem pinceladas, em qualquer direção, sem penetração capilar profunda no fio. A descoloração parece se concentrar nas extremidades das fibras mais externas, como se tivesse sido tocada pela luz e deixada em paz.
Mapas de profundidade construídos a partir da intensidade mostraram uma correlação entre a escuridão da imagem e a distância teórica da superfície do corpo. Uma afirmação extraordinária, porém mensurável. Se um tecido estiver mais próximo do nariz e da testa e mais distante das bochechas, a escuridão deverá variar com a distância. Muitas tentativas de reproduzir esse gradiente com calor-vapor ou reação química produziram efeitos semelhantes, mas não exatos. O sudário permaneceu singular, o que é uma maneira educada de dizer que ele ficou ali parado enquanto as hipóteses surgiam e desapareciam. Não há ninguém na história que tenha sido descrito como crucificado dessa forma. Como poderia ser diferente? Então veio a avalanche de análise sobre a idade. Em 1988, 3 laboratórios receberam fios de um canto do tecido, mediram o teor de radiocarbono e publicaram uma data entre os séculos 11 e 10. Para muitos leitores, esse veredicto foi claro e definitivo. Uma origem medieval envolvia o mistério em uma única frase, mas até mesmo uma frase clara pode esconder algo. O local da amostra era um canto próximo a uma borda que havia sido manuseada, reparada e exposta à fumaça. Especialistas em TTs argumentaram que a porção poderia incluir fios posteriores introduzidos durante uma reconstrução medieval. Outros levantaram preocupações sobre como a amostra foi limpa. Alguns observaram que uma única região não pode representar um artefato heterogêneo que teve uma vida difícil. O debate não morreu, ele se transformou. Se a data estiver correta, a imagem é uma obra medieval impressionante. Se a data estiver errada, a idade permanece incerta. O tecido continuou resistindo à análise. Foi assim que o sudário carregou seu paradoxo até o nosso século. Uma imagem que se comporta como um negativo antes da fotografia. Um efeito de superfície sem pigmento, uma relação de profundidade que sugere informações espaciais. Uma era controversa que pode nos dizer mais sobre amostragem do que sobre origem. Um caso que inspira tanto reverência quanto rigor. Dentro dessa tensão, uma nova voz surgiu. Ela não trouxe crença nem descrença. Trouxe computação. Trouxe o hábito de aprender com padrões tão tênues que o olho não consegue ver e tão amplos que a mente não consegue conceber. A máquina não se ofendeu com a pergunta. Ela foi construída para fazer uma pergunta melhor. O que exatamente há nesta imagem que ainda não medimos? Se a fotografia revelou o rosto e a química mapeou as fibras, o que acontece quando um sistema projetado para encontrar estrutura no caos escuta o linho? A controvérsia da adaptação. A campanha de radiocarbono de 1988 foi o momento mais decisivo na história moderna do sudário, porque prometia um desfecho. Oxford, Zurique e Arizona. 3 laboratórios. Um protocolo, um pedaço de pano recortado de um canto e dividido entre as equipes, limpo, incinerado, convertido. Nitidamente definido como se existisse apenas naquele espaço. À medida que a equipe avançava, o próprio ar começou a parecer diferente. Os níveis de oxigênio flutuavam além do que qualquer sistema de cavernas fechado deveria permitir. Com o peso apareceram elementos que normalmente não se formam em ambientes geológicos fechados. A atmosfera parecia densa resistente, como se a pressão se comportasse de maneira diferente dentro da câmara. Vários membros relataram vertigem em reações lentas e uma sensação sutil, porém persistente de compressão, embora os instrumentos não mostrassem níveis de pressão anormais. Então vieram as vibrações nas profundezas abaixo do piso da câmara.
Os instrumentos detectaram pulsos rítmicos lentos que se repetiam em intervalos consistentes. Não eram réplicas sísmicas nem interferência mecânica. A frequência era constante e deliberada, quase controlada. Não parecia que a Terra estava se acomodando. Parecia que algo abaixo estava ressoando paciente e imóvel, mas ativo. Nesse ponto, a investigação chegou a uma constatação crucial. Não se tratava de uma caverna natural. O próprio ambiente parecia ter temperatura, ar e até mesmo movimento controlados, tudo contido dentro de limites invisíveis. Tudo apontava para um projeto intencional, não para um treinamento aleatório. Agora, como evidência da câmara, a música foi catalogada e analisada. A discussão passou da descoberta para a interpretação. Ao longo das escrituras, os momentos em que o mundo natural se comporta fora de sua ordem raramente são insignificantes. Em Romanos 8, 22, está escrito que a própria criação geme como se respondesse a algo além da compreensão humana. Essas perturbações sutis, controladas e localizadas ecoam essa ideia, não o caos, mas a reação, não a aleatoriedade, mas a resposta. Há momentos na Bíblia em que os próprios ambientes se transformam na presença de algo maior. Quando Moisés se colocou diante da sarça ardente, a terra se tornou sagrada. Quando Elias encontrou Deus, não foi no vento ou no terremoto, mas em uma presença que alterou tudo ao seu redor. Esses não foram apenas eventos. Foram encontros em que o mundo natural respondeu a uma realidade mais profunda. Agora, linguistas, teólogos, geólogos e biólogos foram envolvidos na análise, cada um abordando as descobertas a partir de diferentes disciplinas, mas chegando à mesma convergência perturbadora. Os dados geológicos reforçaram essa conclusão. A ruptura que expôs a câmara não apresentou evidências de colapso natural. As camadas rochosas estavam separadas por linhas nítidas e não naturais, e os padrões de tensão indicavam força aplicada de fora para dentro e não compressão vinda de cima. Em outras palavras, a câmara não colapsou, a fenda foi aberta. Isso contradiz diretamente o comportamento sísmico conhecido e sugere uma liberação intencional em vez de um acidente geológico. Apocalipse 9:15 afirma: "E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade." A linguagem precisa um número fixo, um local fixo, um momento fixo. Por essa razão, um número crescente de estudiosos argumenta que os 4 seres descritos não são metáforas para o caos ou impérios, mas entidades literais deliberadamente contidas até um tempo determinado. Em conjunto, as inscrições, as anomalias geológicas, as evidências biológicas e as escrituras formam uma única conclusão. O que antes era interpretado como profecia pode agora estar se desenrolando como história. Então, sem aviso prévio, um poderoso terremoto de foco profundo atingiu uma região próxima à fronteira entre o Iraque e a Turquia, enviando ondas de choque por uma área não conhecida por esse tipo de atividade sísmica. O que intrigou os especialistas não foi apenas a magnitude, mas também a localização. Não havia limite tectônico ativo, nenhuma falha histórica capaz de explicar tal liberação de energia. Segundo todos os padrões convencionais, esse evento não deveria ter ocorrido. Em poucas horas, as varreduras revelaram uma ruptura que se estendia por quase 96 quilômetros no subsolo, mas essa não era uma fratura natural. Terremotos normalmente produzem rachaduras irregulares e ramificadas que dispersam energia pelas camadas de rocha. Essa ruptura fez o oposto. O corte foi preciso e geométrico, mantendo um trajeto consistente, como se tivesse sido traçado em vez de rasgado. Os analistas descreveram o fenômeno como estruturalmente intencional, uma expressão raramente usada em geologia. Nos dias seguintes, o próprio solo começou a ceder. Estradas desbaram sem aviso prévio. O solo afundou em amplas depressões. Os edifícios inclinaram-se não devido a cessair a tremores, mas sim à perda repentina de sustentação sob eles. Não se tratavam de deslizamentos de terra ou crateras típicas. O afundamento parecia sincronizado ao longo do trajeto das rupturas, sugerindo uma única força subjacente em vez de eventos isolados.
As imagens térmicas acrescentaram mais uma camada de preocupação abaixo da falha geológica. Sensores detectaram padrões geométricos de calor, zonas nítidas e definidas de temperatura elevada, que não correspondiam ao fluxo de magma ou ao atrito. A rocha circundante permanecia estável, mas essas assinaturas internas pulsavam intermitentemente, como se liberassem energia em intervalos controlados. Nesse ponto, a questão mudou novamente. Não se tratava mais apenas de uma anomalia geológica, era um padrão que ecoava o que já havia sido observado dentro da câmara. Em Isaías 24, 19 está escrito: a terra está fendida, a terra está dividida. A terra está violentamente abalada. Ao longo da Bíblia, há momentos em que o próprio solo responde a algo além da compreensão humana. Quando Cristo foi crucificado, a terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Deus desceu sobre o Monte Si, a montanha estremeceu sob a sua presença. Esses não foram eventos aleatórios, foram respostas. Reações físicas a uma realidade espiritual. Portanto, quando o solo começa a se mover de maneiras que desafiam a explicação à questão, deixa de ser apenas científica. Continue comigo, porque o que a ruptura revelou não se limitou a pedras quebradas e solo instável. Isso deixou para trás algo muito mais perturbador. Evidências de movimento após o confinamento na câmara sob o rio Eufrates. Os investigadores documentaram 4 conjuntos distintos de pegadas impressas profundamente em camadas de pó de pedra fina. Não se tratavam de impressões aleatórias ou perturbações causadas por desabamentos. Eram nítidas, deliberadas e recentes, atravessando sedimentos que permaneceram intocados durante séculos. Cada pegada excedia as proporções humanas normais, com uma estrutura que demonstrava impacto definido do calcanhar-tensão no meio do pé e propulsão para a frente. Tratava-se de um movimento ereto, controlado, equilibrado e intencional. Análises posteriores revelaram algo ainda mais perturbador. A profundidade da compressão sugeria corpos pesando entre 180 e 225 quilos. No entanto, o peso não era desigual ou caótico. Estava distribuído com precisão de forma consistente em todos os 4 conjuntos. Não havia sinais de instabilidade, arrasto ou hesitação. O que quer que tivesse deixado essas impressões se movia com segurança, como se estivesse totalmente adaptado à sua própria força. O comprimento da passada levou as descobertas além dos limites da biomecânica conhecida. A distância entre cada passo excedia o que o corpo humano consegue alcançar sem auxílio. A modelagem sugeriu que tal movimento exigiria estruturas de membros mais longas e fortes, capazes de absorver força extrema sem danos. Isso descartou interpretações errôneas, equipamentos ou qualquer espécie conhecida. Até a poeira contava uma história. E, em vez de se depositar para dentro, as finas partículas de pedra haviam sido deslocadas para fora a cada passo. Sob análise microscópica, os padrões assemelhavam-se à força de dispersão de choque, pressionando para baixo e, em seguida, impulsionando para frente com o momento. O solo não apenas sustentava o peso, ele reagia a ele. As pegadas não circundavam a câmara, eles não se dispersaram. Todos os 4 conjuntos de pegadas se afastaram das amarras e seguiram em direção a passagens mais profundas dentro do sistema de cavernas. Não havia caminhos de retorno nem rastros sobrepostos. O movimento era coordenado, sugerindo consciência e intenção, não confusão, não fuga, mas propósito. Todos os 4 conjuntos de pegadas conduziam para longe das amarras e para passagens mais profundas. E quando os investigadores finalmente emergiram da câmara sob o rio Eufrates, o foco da investigação começou a mudar. O que havia sido descoberto no subsolo já não parecia estar contido. Relatos de cidades fronteiriças próximas começaram a surgir, e os padrões eram difíceis de ignorar. Moradores descreveram figuras altas, semelhantes às sombras que apareciam à noite ao longo de estradas, campos e cristas de montanhas. Testemunhas falaram de uma altura anormal, formas alongadas e uma presença que transmitia uma sensação avassaladora de pavor. As figuras não se comportavam de maneira errática, permaneciam imóveis em silêncio e então desapareciam sem fazer barulho. Não houve contato direto,
mas o impacto psicológico foi constante. Muitos descreveram a mesma sensação, a de estarem sendo observados por algo consciente e incompreensível. Ao mesmo tempo, o próprio ambiente parecia reagir. Os animais pararam de vocalizar. Os cães se recusavam a sair do abrigo. Os insetos noturnos desapareceram. Esse silêncio não era comum. Criou uma tensão que expôs algo mais profundo à fragilidade da certeza humana diante do invisível. E é aqui que o significado começa a se aprofundar. A humanidade sempre se sentiu inquieta ao se deparar com o que não consegue compreender. O medo pode ser uma resposta natural à sobrevivência, mas também pode servir como um aviso interno, um sinal de que algo está mudando além do nosso controle. Quando o próprio ambiente silencia, amplifica essa percepção. Lembra-nos de quão pequenos somos diante do que não podemos ver. Nas Escrituras, a escuridão muitas vezes representa incerteza, medo e provação, enquanto a luz representa a verdade e a presença de Deus. O silêncio da natureza em momentos como esse pode ser compreendido não apenas como ausência, mas como um chamado, uma pausa que convida à reflexão, um momento em que a humanidade se depara não apenas com eventos externos, mas com sua própria condição espiritual. Porque o medo que as pessoas sentem não é causado apenas pelo que acontece ao seu redor, também está enraizado na incerteza do que está por vir. Quando o futuro parece incerto, o coração humano fica inquieto. No entanto, a Bíblia não nos deixa nesse estado. Em 2 Timóteo 17 está escrito que Deus não dá um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso revela algo essencial. O medo pode aparecer, mas não tem o propósito de nos controlar. A fé se torna a resposta não como fuga, mas como estabilidade. Ela nos permite permanecer firmes, mesmo quando o mundo parece incerto. Portanto, esses momentos não são apenas sinais a serem observados, são convites para tomar consciência, preparar-se e retornar à verdade. Porque quando a escuridão surge, a questão não é apenas o que está acontecendo ao nosso redor. Enquanto os investigadores continuavam monitorando a atividade sobre o rio Eufrates, as imagens térmicas começaram a revelar algo que mudou toda a investigação. No interior de uma seção selada da caverna, os sensores detectaram uma figura bípede imponente inicialmente imóvel, que depois ajustava lentamente sua posição. Não se tratava de distorção nem de interferência. A assinatura térmica era consistente, estruturada e inequivocamente definida. A anatomia não correspondia a nenhuma forma humana ou animal conhecida. A figura apresentava membros alongados, uma estrutura superior ampla e proporções que sugeriam imensa força em vez de equilíbrio. Seu contorno esquelético revelava características cranianas anormais, 2 protuberâncias semelhantes a chifres que se estendiam da estrutura superior não como crescimentos externos, mas integradas à própria forma. Isso não era decoração, era um projeto biológico. O ambiente ao redor também reagia. Fontes de luz direcionadas à figura não se comportavam normalmente. Em vez de refletir a superfície, parecia absorver a luz, fazendo com que as bordas da figura se tornassem borradas, quase impossibilitando uma definição nítida. Os sistemas de rastreamento visual padrão tiveram dificuldade em manter o foco, como se a entidade interagisse com a luz de uma maneira ainda não totalmente compreendida. Mais perturbadores eram os olhos. Mesmo na escuridão quase total, eles refletiam sinais infravermelhos diretamente de volta para os sensores. O padrão indicava visão frontal focada, atenta e responsiva. Não se tratava de uma presença passiva. Ela estava observando, não reagindo aleatoriamente, mas rastreando movimentos com intenção. Equipamentos de áudio registraram localizações de baixa frequência emanando da posição da entidade. O som propagava como a acústica normal dentro de uma caverna. Parecia pressionar o próprio ambiente. Os membros da equipe que monitoravam a transmissão relataram desconforto físico, aperto no peito, náuseas e desorientação, mesmo com o volume reduzido. A frequência estava abaixo da audição humana padrão. No entanto, seus efeitos eram inegáveis. Não era apenas ouvida, era sentida. O que tornou o encontro ainda mais impressionante foi o comportamento subsequente. À medida que a intensidade da luz aumentava, a entidade não reagia com pânico.
Ela se retirava lentamente, movendo-se deliberadamente para seções da caverna que antes eram consideradas inacessíveis. Não houve movimentos erráticos, nenhum sinal de medo, apenas controle. E é aqui que o significado começa a se aprofundar. Em 1 Coríntios 15:40, as Escrituras falam de diferentes tipos de corpos terrenos e celestiais, cada um com sua própria natureza e forma. A Bíblia há muito sugere que a existência não se limita ao que vemos ou entendemos. Ao longo de suas páginas, encontramos seres que não seguem a estrutura humana, mas que existem dentro de uma ordem maior. Quando Moisés se deparou com a presença de Deus, não foi algo que ele pudesse compreender plenamente, apenas algo que ele pôde testemunhar. Quando os profetas descreviam visões, muitas vezes usavam uma linguagem que lutava para capturar o que vinham, não porque fosse obscuro, mas porque estava além da compreensão comum. O que começou sob a terra não permaneceu oculto. Com a intensificação da atividade abaixo do rio Eufrates, a superfície começou a reagir de maneiras que chamaram a atenção imediatamente. Em regiões da Turquia, Síria e Iraque, inundações repentinas e tempestades violentas surgiram com pouco aviso prévio. Os rios subiram a velocidades que a chuva sozinha não conseguia explicar. Barreiras gigantescas projetadas para uma capacidade muito maior. A água não seguiu os caminhos esperados. Em diversas áreas, invadiu cidades e campos como se impulsionada por pressão subterrânea em vez de fluxo superficial. Sistemas de tempestades se formaram rapidamente, ignorando os padrões graduais nos quais os meteorologistas confiam. Em poucas horas, o céu calmo deu lugar a ventos destrutivos e mudanças atmosféricas abruptas. Não se tratavam de eventos sazonais comuns. Sua intensidade surgiu repentinamente, sem os indicadores habituais que precedem condições climáticas extremas. Ao mesmo tempo, os sistemas eletrônicos próximos às zonas de anomalia começaram a apresentar falhas. As comunicações foram interrompidas sem motivo aparente. Os sistemas de navegação apresentaram mau funcionamento. Flutuações de energia ocorreram mesmo onde a infraestrutura permaneceu intacta. Os engenheiros não conseguiram identificar uma fonte elétrica consistente por trás das interrupções. Testemunhas também relataram algo mais difícil de mensurar. Em diferentes locais, as pessoas descreveram a mesma experiência interna, uma repentina sensação de peso, confusão e um inexplicável mal-estar. Essas reações pareciam independentes dos próprios eventos físicos. No entanto, ocorreram simultaneamente, sugerindo algo mais profundo do que o estresse ambiental. Vários relatos descreveram figuras brilhantes movendo-se pelo céu, mantendo trajetórias estáveis, apesar das condições turbulentas da tempestade. Essas formas não se comportavam como aeronaves ou fenômenos atmosféricos naturais. Moviam-se com consistência imunes aos padrões de vento que perturbavam tudo ao seu redor. O momento desses avistamentos frequentemente coincidia com os picos de intensidade das tempestades, adicionando outra camada ao padrão. Nesse ponto, os eventos não podiam mais ser vistos isoladamente. O clima e a tecnologia e a percepção humana pareciam responder simultaneamente, como se reagissem a uma única influência invisível. Em Lucas 21:25, está escrito que haverá sinais no sol, na lua e no mar, e angústia entre as nações, à medida que as forças da natureza começarem a se comportar de maneira inesperada. Ao longo da Bíblia, há momentos em que o mundo natural responde diretamente a uma presença maior. Quando Jesus acalmou a tempestade, o vento e as ondas obedeceram-lhe instantaneamente. Quando ele andou sobre as águas, a fronteira entre a lei natural e a autoridade de Moé, e a autoridade divina deixou de existir. Estes foram apenas milagres, foram revelações que mostraram que a própria criação não é independente, mas sim responsiva. Assim, quando o nível do mar sobe, o céu se altera e os sistemas começam a falhar. A questão não se resume mais apenas ao clima. Desde as primeiras páginas das Escrituras até suas visões proféticas finais, o rio Eufrates nunca foi descrito simplesmente como um rio. Ele se ergue como uma fronteira tanto física quanto espiritual, marcando momentos de divisão, transição e o tempo divino. Em Gênesis 2:14, ele é mencionado como um dos 4 rios que fluem do Éden.
o lugar onde a humanidade viveu pela primeira vez em comunhão direta com Deus. Naquele início, o Eufrates não era uma linha de separação, mas parte de um mundo ordenado íntegro e alinhado com seu Criador. Mas com o desenrolar da história, o significado desse rio começou a mudar. Ele se tornou uma fronteira entre nações e impérios, uma linha divisória entre o conhecido e o que estava além. Quando Deus falou com Abraão, definiu a terra prometida como se estendendo do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Isso marcava a extensão da herança, mas também o limite, um lembrete de que até mesmo a bênção opera dentro dos limites estabelecidos por Deus. Séculos depois, quando Israel enfrentou o exílio, o Eufrates reapareceu não como um lugar de promessa, mas como um lugar de consequências. Impérios como a Babilônia surgiram em suas margens, tornando-se instrumentos através dos quais o julgamento e a correção se desenrolavam. O mesmo rio que outrora simbolizava bênção, agora simbolizava separação à medida que o povo de Deus era levado para longe de sua terra. Contudo, mesmo no exílio, a fronteira permaneceu sob sua autoridade. Não era permanente, era proposital. Quando chegamos ao livro do Apocalipse, o significado se aprofunda ainda mais. Em Apocalipse 16, o Eufrates é descrito secando para preparar o caminho para o que virá a seguir. Isso não é mais apenas geografia, é uma questão de tempo. Um sinal de que uma fronteira há muito estabelecida está sendo removida, não aleatoriamente, mas de acordo com um plano já traçado. Esse padrão início, fronteira, exílio e libertação revela algo essencial sobre como Deus age ao longo da história. Ele estabelece limites, permite movimento dentro deles e, em momentos determinados, altera essas fronteiras para cumprir um propósito maior. O Eufrates se torna testemunha desse processo através das gerações, e é por isso que muitos agora descrevem o momento presente não como um fim, mas como um limiar. Um limiar não é um destino, é um ponto de travessia. Uma vez ultrapassado, ele conduz a algo novo, algo irreversível. Ao longo das Escrituras, esses momentos costumam ser silenciosos antes de se tornarem visíveis. Quando Noé entrou na arca, o mundo exterior continuou como de costume, até que a fronteira fosse cruzada. Quando Moisés se viu diante do Mar Vermelho, este era uma barreira intransponível até se tornar um caminho diante. Em cada caso, a mudança não foi um caos imediato, mas uma transição guiada pelo tempo divino. O que se desenrola agora não é mais uma série de eventos isolados, mas uma convergência, onde geologia, atmosfera, biologia e experiência humana começam a se alinhar. No mesmo instante, sob o rio Eufrates, o solo se fratura com precisão acima dele. Tempestades se formam sem aviso prévio. Em diversas regiões, a percepção humana noxurna se transforma marcada por uma inquietação compartilhada e uma consciência inexplicável. Cada evento isoladamente pode ser estudado, mensurado e explicado, mas juntos formam um padrão que transcende uma simples explicação. Ao longo da história, as Escrituras jamais descreveram os momentos finais como um evento único. Elas descrevem um alinhamento, uma sequência, um padrão onde múltiplos sinais aparecem simultaneamente, reforçando-se mutuamente, até que não possam mais ser descartados como mera coincidência. Em Mateus 24:33, a instrução é clara. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, não um único sinal, mas muitos. Não dispersos, mas convergindo. Esse padrão já se repetiu antes. Nos dias de José no Egito, aviso não veio por meio de um único evento, mas por meio de uma sequência de sonhos. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Os sinais foram dados com antecedência, não para criar medo, mas para preparar. Aqueles que reconheceram o padrão foram preservados. Aqueles que o ignoraram enfrentaram as consequências de estarem despreparados. Em outro momento antes da queda de Jericó, os sinais não eram estrondosos nem caóticos, eram deliberados e repetidos. Durante dias, o povo de Israel caminhou em silêncio ao redor da cidade, seguindo um padrão que a princípio fazia pouco sentido. Mas quando chegou a hora, os muros não caíram aleatoriamente. Eles se alinharam com o tempo, com a obediência, com o propósito. Mesmo no ministério de Jesus, os sinais que cercavam sua presença não eram isolados.
Cegos receberam a visão. Tempestades foram acalmadas. Mortos ressuscitaram e a verdade foi proclamada com autoridade. Cada sinal isoladamente poderia ser questionado, mas juntos formavam uma convergência que revelava algo maior do que qualquer evento isolado poderia explicar. Essa é a diferença entre coincidência e padrão. A ciência pode explicar fenômenos individuais, pode descrever terremotos, sistemas climáticos e respostas biológicas, mas não explica facilmente porque essas coisas começam a se alinhar, porque ocorrem juntas, se intensificam juntas e apontam na mesma direção. As Escrituras, porém, falam diretamente sobre esse tipo de convergência. Descrevem momentos em que o mundo natural e o mundo humano respondem simultaneamente a uma mudança que nem sempre é visível a princípio. Porque a convergência não é apenas externa, ela também acontece internamente, momentos que os eventos ao nosso redor começam a refletir algo que se agita dentro de nós. Uma sensação de que algo está mudando, de que o tempo está passando, de que a consciência está sendo despertada. À medida que o padrão se revela à questão, não é mais se esses eventos podem ser explicados individualmente, mas o que eles significam juntos. A história mostra que há momentos em que a humanidade se encontra num limiar inicialmente silenciosa, quase imperceptível, até que o peso da mudança se torna impossível de ignorar. Os sinais não chegam todos de uma vez. Acumulam-se camada por camada até apontarem para algo maior. Se isso não é coincidência, então, que limiar estamos cruzando, nas Escrituras sempre houve momentos como este. Antes da Páscoa no Egito, houve uma separação final luz, num lugar escuridão no outro. O povo foi instruído a se preparar não porque o evento já tivesse acontecido, mas porque estava prestes a acontecer. O limiar não era a praga em si, mas a decisão de ouvir e responder. Quando Eliw foi avisado para deixar Sodoma para a cidade, ele continuou como se nada tivesse acontecido. A vida continuou. Ainda não havia nenhum colapso visível, nenhuma destruição iminente. O limiar era invisível para Meuhá, para a maioria, mas era real. Aqueles que o reconheceram, agiram, aqueles que hesitaram permaneceram. Até mesmo a parábola das 10 virgens fala desse momento. Todos estavam esperando. Todos estavam cientes do que estava por vir, mas apenas alguns estavam preparados quando a hora chegou. A diferença não era o conhecimento, mas a prontidão. E é aí que a questão se aprofunda. Se a contenção se transformou em libertação, o que vem a seguir, porque nas Escrituras a libertação nunca é sem propósito. Quando algo há muito reprimido começa a se mover, isso sinaliza uma transição, não um caos sem sentido, mas uma mudança dentro de um plano maior. O desafio sempre foi o mesmo. Não simplesmente observar os sinais, mas compreender o momento em que ocorrem. Esses eventos são avisos ou o início do cumprimento. A Bíblia frequentemente mostra que os avisos vêm antes do cumprimento, não depois. Eles são dados como são oportunidades, momentos em que a consciência pode levar à mudança, mas também são indicadores de que algo iniciado há muito tempo está começando a se desdobrar. E se os sinais já estão aqui, estamos despertos o suficiente para reconhecê-los, porque o reconhecimento sempre foi a linha divisória. Em cada geração, houve aqueles que viram e aqueles que ignoraram, aqueles que ouviram e aqueles que permaneceram inalterados. Os sinais em si não impunham a crença. Eles revelavam a condição do coração. Portanto, este momento não se trata apenas do que está acontecendo no mundo. Trata-se de onde nos posicionamos dentro dele. Estamos observando ou estamos distraídos? Estamos conscientes ou estamos adormecidos? Estamos nos preparando ou estamos esperando por uma certeza que talvez nunca chegue? Essas não são perguntas feitas para criar medo. Elas visam despertar a compreensão, porque a história mostra que quando o limiar é cruzado, não é o evento em si que define as pessoas. Se você ficou comigo até este momento, obrigado. Reserve um momento para refletir e, se esta mensagem tocar em você, escreva uma breve oração nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e continue conosco, porque o que está por vir pode ser mais importante do que tudo que vimos até agora. M.